Mais uma vez, meus irmãos e irmãs, graça e paz a você que faz o curso de liderança promovido pela Secretaria de Infância do Presbitério de Sergipe. Deus abençoe vocês todos nesse processo, às vezes difícil, às vezes tumultuado, em que nós precisamos de fato tomar um tempo para poder estudar, para poder fazer as atividades, enfim. Nós estamos rogando a Deus que Deus abençoe vocês e que vocês possam se desvencilhar dos trabalhos e possam cada vez mais aprendendo, crescendo, vocês serem abençoados por Deus e abençoar também as nossas crianças onde quer que vocês estejam. Eu estou certo de que não apenas no meio presbiteriano, mas em outros apriscos também, igualmente do Senhor, outros irmãos estão aprendendo do Evangelho, estão aprendendo sobre liderança. Nós vamos retomar aquilo que nós fizemos na aula passada, a partir do texto de Mateus, capítulo 28, do verso 16 até ao verso 20. Lembre, esse é o texto da grande comissão em Mateus. Todos os outros evangelhos, Marcos, Lucas e João, também têm a grande comissão. Por exemplo, em Lucas, só para citar um exemplo, a grande comissão está em Lucas capítulo 24. Se der uma olhada com tranquilidade, vai encontrar lá. Então, o que é que eu preciso reiterar aqui para que a gente possa avançar para a segunda parte do que eu quero falar com vocês sobre Mateus capítulo 28, de 16 a 20. O que eu quero reiterar é que são duas coisas, na verdade. A primeira delas é que nunca a igreja primitiva ela foi estimulada a trabalhar por meio de um sentimento de culpa. Não foi isso que impulsionou a igreja a crescer, não foi por se sentir envergonhado, não foi porque eles ficaram encolhidos por conta de alguma vergonha que algum apóstolo ou mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo tenha feito para que eles pudessem então se comprometer com a grande comissão. O que de fato estimulou a grande comissão e o que motivou aqueles irmãos a anunciar as boas novas de salvação para um mundo que estava perecendo em seus pecados, perecendo nas suas próprias trevas, foi o profundo sentimento de admiração pelo poder, pela majestade, pela glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, adicionado ao fato de que eles faziam isso com alegria, faziam isso com gratidão pela salvação que o Senhor havia dado a esses irmãos da igreja primitiva. Eles estavam certos também, e nós falamos sobre isso, que o fato do Cristo glorificado estar entre eles, do Cristo glorificado ter dado a eles essa grande comissão de pregar o Evangelho, moveu aqueles irmãos para que eles fossem até aos confins da terra, não importando o custo e pregando a glória do Cristo ressuscitado. Meu propósito então é nós voltarmos lá a Mateus capítulo 28 para entender o que Jesus disse aos discípulos e como isso afetou a vida deles para que eles pudessem então caminhar nessa grande comissão em pregar o Evangelho a toda criatura. Lembrem, o Senhor Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, porque toda a autoridade me foi dada. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ou em outras palavras, vão, preguem, porque nada nesse mundo pode impedir que as ovelhas que foram por mim escolhidas antes da fundação do mundo, ou escolhidas pelo meu Pai antes da fundação do mundo, nenhuma delas pode se perder, nenhum governo humano pode deter vocês, nenhuma religião humana pode detê-los, porque toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Lembrem, na aula anterior, nós falamos de que a autoridade de Cristo, a autoridade suprema de Cristo, define a grande comissão. Por outro lado, eu disse também que a autoridade de Cristo sustenta a grande comissão.
Nós pregamos o Evangelho com ousadia, pregamos o Evangelho sabendo que o Evangelho é a verdade de Deus, porque o Cristo glorificado, o Cristo ressurreto dentre os mortos, o Cristo que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, Ele disse para que para que o povo dele vá e pregue o Evangelho a toda a criatura. Pois bem, hoje nós vamos ver mais 3 aspectos que também está em Mateus capítulo 28, a partir do versículo, agora a partir do versículo 19, é que, em primeiro lugar, da aula de hoje, a autoridade suprema de Cristo também define o alcance da grande comissão. Atentem, meus irmãos, o que Mateus capítulo 28, versículo 19, está nos dizendo é que o alcance da grande comissão, até onde a grande comissão deve ir, também foi estipulada, estipulada por conta da suprema autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem, eu disse a vocês na última aula que a obra missionária de Deus começou em Gênesis capítulo 28, Mateus 28, mas Gênesis capítulo 3, verso 15. É por isso que o trabalho missionário, irmãos, não se justifica simplesmente com um versículo bíblico, como Mateus capítulo 28 em diante. Não, toda a Bíblia, todo o plano redentor de Deus, conforme ele é designado por Deus, conforme ele é revelado progressivamente nas Escrituras, mostra que Deus já havia planejado a grande comissão. De forma que a grande comissão que o Senhor deu à igreja também é a missão que Deus estabeleceu. E por isso Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Esse é um aspecto sumamente importante. A extensão da grande comissão não pode ser, ou melhor dizendo, ela não é definida pelo que nós achamos. Ela não é definida por aquilo que eu e você entendemos. A grande comissão é definida, a extensão da grande comissão, ela é definida pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, irmãos, nós todos olhando para o passado, olhando aquilo que aconteceu, nós lembramos que em 1859, até antes de 1859, no caso dos nossos irmãos congregacionais, algumas pessoas foram enviadas dos Estados Unidos para cá, para o Brasil, a fim de proclamar esse evangelho, porque a extensão do evangelho é dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ela é uma extensão que deve abranger a todo o mundo. Nós pregamos o evangelho, repito, não apenas no lugar onde nós estamos, e essa é a primeira parte. Vocês lembram lá em Atos capítulo 1, verso 8, isso também foi dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo num outro contexto. Ele disse: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até aos confins da terra. A ideia é que todos os homens, de todas as culturas, de todas as raças, de todas as religiões, devem ter o evangelho pregado para que eles se arrependam dos seus pecados. Isso, claro, é para ser explicado às crianças. As crianças precisam entender que elas mesmas precisam ganhar outras crianças. João capítulo 14, verso 6, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Atos capítulo 4, verso 12, o Senhor disse: há um só nome debaixo do céu, pelo qual importa que os homens sejam salvos. Nesse mundo, irmãos, nesse mundo pluralista, nesse mundo em que as pessoas pensam que existem várias verdades, nós precisamos afirmar e reafirmar. Deus estabeleceu uma única verdade, que a maioria das pessoas não querem ouvir. Deus estabeleceu a única verdade e um único plano de redenção. Há um só Deus, um só mediador entre os homens,
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A extensão é toda a terra, todos os homens, em todos os lugares. A missão não é apenas em nossa casa, e também não é apenas fora da nossa casa, não é apenas na África, onde eu estou agora. A extensão da grande comissão é para que todos os povos da terra ouçam a palavra de Deus. Lembrem, em Apocalipse capítulo 7, vocês verão lá em Apocalipse capítulo 7, que uma grande multidão se reúne. E essa grande multidão se reúne para quê? Para adorar a Cristo, adorar ao Deus que deu a eles a salvação. Por isso o texto diz que naquela multidão João viu gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Aonde houver gente, o evangelho tem que ser pregado. Aonde houver pessoas, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser efetivamente pregado. Segundo, antes de eu passar para algumas considerações mais práticas no final, que eu espero que isso sirva para ajudar no trabalho com as crianças, é que a autoridade de Jesus também define o propósito da grande comissão. Atente, irmãos, não apenas define a extensão da grande comissão, a extensão da grande comissão ela é mundial, internacional, mundial. Nós precisamos alcançar todos os povos, mas Jesus também nos diz, a autoridade suprema de Cristo, também define qual o propósito da grande comissão. O que eu quero dizer é que a grande comissão não é sair pelo mundo e fazer conversões, porque nós não somos capazes disso. Não somos capazes de trazer conversões às pessoas aonde quer que essas pessoas estejam. O que nós temos que fazer, e é interessante que você entenda isso, o que nós temos que fazer é discípulos de todas as nações. Atentem, o mandato aqui não é um mandato de ir. Por isso, em algumas traduções, embora na atualizada esteja ide por todo o mundo, algumas traduções traz indo por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. O mandato de Jesus Cristo, ou ainda melhor, o propósito do mandato do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós façamos discípulos. E como nós fazemos discípulos? Nós fazemos discípulos indo, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando essas pessoas a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado. O que ele diz? Vão, batizem e ensinem. E o que é um discípulo? O discípulo é, sim, claro, nós todos sabemos disso. O discípulo é um aprendiz. Ele é um seguidor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele segue o seu único mestre, ele segue o seu único salvador, ele segue o seu único redentor. De forma que o que nós somos chamados a fazer é algo impossível de fazer. É algo impossível. O que Cristo deu à igreja, sem Ele, a parte dele, a parte da autoridade suprema do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos fazer uma coisa simplesmente impossível. Aqui onde eu estou, eu encontro vários muçulmanos, mulheres de burca e etc. Como é que nós vamos fazer um muçulmano deixar de ser muçulmano e acreditar em Cristo como seu único Deus? A igreja só pode fazer isso andando no poder e na autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês lembram do jovem rico? O jovem rico, por exemplo, quando ele se acercou de Jesus com a ideia de que ele poderia ser um dos discípulos de Cristo. E ele diz, como eu posso fazer para ser salvo? Jesus disse, olha, e os mandamentos? Ele disse, tenho observado todos. Era aquele cidadão soberbo, cheio de si. Jesus disse, então vá, venda tudo que tem e entregue aos pobres. Você quer ser salvo? Aquele rapaz entendeu que aquilo era impossível a ele. Por isso os discípulos disseram que era difícil alguém entrar no reino dos céus.
Mas sem Cristo, sem essa autoridade que Cristo nos deu para pregar o Evangelho, não somente é difícil, é impossível. Somente quando a igreja, repito, eu sei que eu estou repetindo muito isso, mas isso é muito importante. Somente quando a igreja anda na autoridade de Cristo, a igreja pode fazer discípulos de todas as nações. A igreja prega o Evangelho, e o Evangelho e o Espírito que trabalha por meio da palavra e na palavra, ele convence o homem do seu pecado, da sua justiça e do juízo, chamando esse homem para o reino de Deus, e a igreja o discipula. Entendam bem isso aqui, irmãos, esse propósito da grande comissão. De forma bem prática, falando de forma prática, às vezes as pessoas vêm até mim e dizem, por exemplo, que querem se envolver mais com a igreja. Na cabeça de algumas pessoas, envolvimento com a igreja tem a ver com cantar no grupo de louvor, com dirigir culto, ou com ser professor de escola dominical. Tudo isso é muito importante e faz parte do ministério da igreja. Mas o real ministério da igreja é fazer discípulos. É isso que nós fazemos. Então eu digo assim às pessoas: olha, nós temos aqui um adolescente que o pai não é crente, a mãe não é crente, ele está frequentando a nossa igreja. Marque um tempo com ele, leia a Bíblia com ele, ore com ele. Ou nós temos ali uma irmã que é viúva, ela mora com o filho, mas o filho dela trabalha o dia todo, quando chega em casa, chega cansado, ele não é crente, toma banho, conversa com a mãe 5 minutos e vai dormir. Vá até a casa dessa irmã, converse com ela durante uma vez por semana, você vai ler a Bíblia com ela e vai orar com ela. Faça discípulos, e geralmente as pessoas recuam, porque o que elas querem é fazer o trabalho do ministério dentro da igreja. Mas a nossa principal função, irmãos, segundo esse texto diz, esse texto que determina e define pela autoridade de Jesus a grande comissão, é fazer discípulo. Não se trata de dar um bom testemunho, como se um testemunho pessoal, comportamental fosse suficiente. Aqui nós estamos falando de testemunhar a respeito de Cristo, de forma que o pecador entenda que ele necessita de Cristo, necessita de Deus. O que nós precisamos fazer é proclamar a Cristo a sua encarnação, a sua obra, cumprindo a lei de Deus no nosso lugar, a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição, a sua ascensão ao céu e o fato de que ele está à destra do trono de Deus, intercedendo por nós e que há de voltar. As nossas crianças precisam ver isso nas histórias que nós contamos. As histórias que nós contamos devem apontar para Jesus Cristo. Nós fazemos discípulos de Cristo em cada lugar onde nós estamos. Se estamos ensinando a escola bíblica dominical e nós estamos falando sobre Davi, naquela história sobre Davi, nós precisamos apontar para Cristo. A ideia de apontar para Cristo, ela é uma ideia que precisaria de uma outra aula. Talvez o reverendo David, o reverendo Vigor, eu mesmo posso ajudá-los nesse aspecto. Mas toda a história não pode ser apenas moral. Ela tem que ser uma história que aponte para Cristo, aponte para a necessidade que as nações têm de conhecer o Salvador Jesus Cristo. Em Atos 26, verso 18, o Senhor disse a Paulo que ele o havia chamado para abrir os olhos e converter das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de receberem remissão de pecados e herança entre os santificados pela fé no Senhor Jesus Cristo. Pregando sobre Cristo, esse é o propósito. Fazer discípulos para o Senhor Jesus Cristo. E quando eles aceitam a mensagem, o que é que nós fazemos? Nós continuamos discipulando. Nós o recebemos na igreja, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então nós continuamos a fazer o discipulado o tempo inteiro e a vida inteira. Pais, e é importante que os professores, quem trabalha com crianças,
apontem para o fato de que os pais precisam ensinar o evangelho aos seus filhos. Aponte e diga aos pais que o tempo que se passa na escola dominical, ou numa EBF, ou numa reunião como é feito com as crianças, esse tempo não cobre o tempo que os pais deveriam dar aos filhos e ensinar o evangelho aos filhos. Fazendo o quê? De novo, discipulando os seus próprios filhos. Por último, irmãos, a autoridade suprema de Jesus também estabelece uma promessa que nos encoraja, que nos conforta, que nos fortalece enquanto estamos cumprindo a grande comissão. Isso está no verso 20. Verso 19 diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí o Senhor diz, nos anima, melhor dizendo, fazendo-nos uma promessa de que enquanto nós estamos fazendo isso, enquanto a igreja está fazendo uma coisa que só é possível fazer na autoridade do Senhor Jesus Cristo, Ele diz, e eis, essa é a promessa que deve nos encorajar, confortar, consolar no cumprimento da grande comissão. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele promete estar conosco. Enquanto nós somos fiéis à pregação da palavra, enquanto nós falamos aos homens sobre o arrependimento de pecados, enquanto falamos aos homens sobre a obra de Cristo completa, sua encarnação, sua vida, sua morte, tudo que nós já dissemos aqui, esse Senhor que possui todas as autoridades, Ele que mudou o calendário para antes e depois dele, Ele nos dá a promessa de que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você ouviu isso? Deixe-me entender isso. Nós não devemos ter medo algum de proclamar a mensagem do Senhor. Não devemos ter medo algum de falar às nossas crianças e falar às outras pessoas e fazer com que as nossas crianças entendam isso e proclamem o evangelho aonde eles estiverem. Se nós formos à Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, provavelmente, nós estaremos fazendo isso na autoridade de Cristo e Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Se formos para a Arábia Saudita, se viermos para a África, se formos para a Europa, Cristo está conosco, não apenas nos momentos em que nós estamos bem ou quando nós não estamos pregando o Evangelho. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O cumprimento da grande comissão, irmãos, o cumprimento da grande comissão traz consigo a autoridade de Cristo, traz consigo uma grande promessa que nos encoraja, que encorajou os irmãos da igreja primitiva, a saber, a promessa de que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor conhece quem são os seus eleitos. Ele sabe quantos deles vão se voltar para Cristo, vão se voltar em arrependimento, em pecado, em arrependimento, em fé, porque o Senhor já havia mandado essa pessoa ao Senhor Jesus Cristo. Um escritor batista chamado John Piper, ele diz que aquele que colocou todos os nossos inimigos sob os seus pés e morreu por nós, e ressuscitou e triunfou sobre o pecado e a culpa, a condenação e o sofrimento, a morte e Satanás, e que tem toda a autoridade nos céus e na terra, é aquele que agora nos conforta, prometendo que está conosco continuamente, até o fim dos tempos, para nos fazer bem e para nos trazer segurança e alegria enquanto pregamos o seu evangelho, cumprimos a grande comissão. O combustível que deve nos impulsionar, repito, é a autoridade de Cristo. E essa autoridade dele, irmãos, que ele fala claramente aqui em Mateus capítulo 28, deve trazer para nós um senso,
uma profunda convicção e uma profunda admiração pelo poder, pela glória, pela majestade do nosso Senhor Jesus Cristo, que voltará não mais como um bebê, não mais humilhado, enquanto aqui esteve, chamado de endemoniado e maltratado verbal e fisicamente. Ele voltará em todo o seu poder com os anjos da glória para buscar a sua igreja. Ele nos dá essa segurança inabalável de que nós podemos pregar o Evangelho, porque Ele está conosco antes da fundação do mundo. Então, aqui algumas coisas práticas, meus irmãos. Em primeiro lugar, nós próprios que vamos ensinar crianças, vocês que vão ensinar crianças, devem falar da alegria que é falar do Senhor em qualquer lugar aonde nós formos. Essa alegria está claramente conectada com o fato de que toda a grande comissão está conectada ao fato de que Cristo tem autoridade nos céus e na terra. Nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso e Ele oferece a esse mundo que está em trevas, que está perdido, Ele oferece a salvação em Cristo Jesus mesmo. E o Senhor, irmãos, está nos chamando a proclamar o Evangelho, nos chamando a proclamar o Evangelho às crianças. Eu vi que Patrícia, nas 2 aulas dela, falou sobre evangelização de crianças. E o Senhor está nos chamando a ensinar as nossas crianças a pregar o Evangelho. Não apenas evangelizá-las, mas uma vez que elas forem evangelizadas, também elas a pregarem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que você pode fomentar isso? O desejo pela grande comissão, nessa extensão em toda a terra. Você pode fazer algumas coisas. Primeiro, me permitam dizer, o reverendo Josivaldo teve uma brilhante ideia de fazer uma feira de missões. O reverendo Josivaldo está no mesmo grupo de WhatsApp que nós. O que vocês devem fazer? Procurem o contato do reverendo Josivaldo. Falem com ele. Eu mesmo mandei 2 pessoas para a feira de missões. O pastor auxiliar e mais 2 pessoas. A fim de que eles pudessem estar lá, pudessem vivenciar aquilo, para que nós também possamos fazer uma feira de missões da nossa igreja. E nisso nós podemos envolver as nossas crianças. Deixar com que as nossas crianças se envolverem nisso, a ponto deles sentirem o desejo, o amor e paixão pelas almas que se perdem. Uma segunda coisa, uma conferência, uma coisa mais simples. Ao invés de ter uma feira que tem comida, que tem roupas típicas, que envolvem mais coisas, nós podemos fazer uma conferência. Talvez uma conferência específica para crianças. Convidar uma missionária ou convidar alguém que trabalha com crianças e que está envolvida com missões a falar com essas crianças durante toda uma tarde. Seria muito importante, seria muitíssimo interessante para isso, para as nossas crianças, para o trabalho que nós estamos fazendo. Ou estabelecer a leitura, por exemplo, na escola bíblica dominical, é a terceira coisa, estabelecer a terceira sugestão, na verdade, estabelecer a leitura de cartas de missionários que moram fora do país especialmente, ou que têm missões transculturais, como o reverendo Ronaldo tem entre os indígenas, por exemplo. Eles adoram receber cartas. Eles gostariam muito de receber a cada 3 meses, a cada 6 meses, crianças escreverem cartas para essas cartas serem enviadas em conjunto para algum missionário. Estabelecer na própria escola dominical um dia para orar pelos missionários, mostrar fotos, falar do trabalho deles, ler cartas deles e orar com esses missionários, para que as nossas próprias crianças tenham esse desejo de adorar a Deus por meio da grande comissão da pregação do Evangelho. Meus irmãos, rogo a Deus que Deus abençoe vocês, rogo a Deus que esse curso seja uma bênção para vocês e que não só nós adultos,
mas também as nossas crianças tenham esse desejo missionário baseado na suprema autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.